Saudações, estimados alunos. Mais uma vez estamos aqui para falar de radicais. Só que hoje vamos falar de racionalização de denominadores. Ou seja, algumas vezes, quando estamos trabalhando com radicais, nos deparamos com frações, né? E lá embaixo do traço de fração, no denominador da fração, aparecem números irracionais, certo? Bem, é aconselhável pela matemática não deixarmos números irracionais nos denominadores. Por quê? Porque o número é irracional, gente. Esse número irracional ele tem infinitas casas decimais. É um número decimal com infinitas casas decimais e que não é período. Então, imagine você dividindo um valor por um número desse tipo, né? Que é um número decimal com infinitas casas decimais. Fica muito estranho, muito complicado. Então adotou-se o seguinte: todas as vezes que você tiver uma fração e no denominador da fração aparecer número irracional, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 5, raiz cúbica de 4, algum número desse tipo, nós devemos racionalizar esses denominadores que são irracionais. Ou seja, nós devemos fazer alguma coisa, tomar uma medida matemática, né, uma atitude matemática, para nós transformarmos aquele denominador que era irracional em um número racional. Então é esse o desafio desse tema. A gente vai racionalizar aqueles denominadores que porventura forem irracionais. Me acompanhe. Antes de começar a racionalização de denominadores, vamos observar aqui o seguinte, ó. Considere essa expressão 1 sobre raiz quadrada de 3. Tá? Se nós formos na calculadora, a gente vai perceber que a raiz quadrada de 3, que é um número irracional, ela é aproximadamente igual a 1,732. Lógico, tem infinitas casas decimais, mas vamos considerar apenas com 3 casas decimais, tá? Então, repetindo, a raiz quadrada de 3 é aproximadamente 1,732. Então, 1 sobre raiz quadrada de 3 é a mesma coisa que 1 sobre 1,732, se substituirmos o valor da raiz quadrada de 3 por aquele valor que nós consideramos aproximado. E se nós usarmos a calculadora e efetuarmos essa divisão de 1 por 1,732, nós vamos obter um valor aproximadamente igual a 0,577. Vamos guardar esse resultado. Vamos voltar a considerar a expressão 1 sobre raiz quadrada de 3. Tá? Vamos fazer uma jogada matemática aqui. Nós sabemos que em uma fração, né? Vamos refrescar a memória aqui de vocês. Em uma fração, por exemplo, na fração 2/3, se nós multiplicarmos o numerador por um número qualquer e o denominador por esse mesmo número, a fração não se altera. Por exemplo, na fração 2/3, se multiplicarmos o numerador por 5 e o denominador também, nós vamos ter 2 vezes 5, 10 no numerador, e 3 vezes 5, 15 no denominador. E essas frações são equivalentes. Porque se nós simplificarmos aqui, ó, tudo por 5, 10 por 5, 2, 15 por 5, 3, a fração volta a ser o que era anteriormente. Tá? Portanto, é uma propriedade matemática. Em uma fração, se multiplicarmos o numerador e o denominador por um mesmo número, nada se altera. Tá bem? Então vamos usar essa ideia, essa propriedade aqui, ó. A expressão 1 sobre raiz quadrada de 3. Eu vou multiplicar o numerador e o denominador por um número. Esse número vai ser a própria raiz quadrada de 3. Então, se eu multiplicar em cima por raiz quadrada de 3 e embaixo também, nada se altera na fração inicial. E quando multiplicarmos 1 vezes raiz quadrada de 3, dá o próprio raiz quadrada de 3. E se multiplicarmos raiz quadrada de 3 por raiz quadrada de 3, nós vamos ter raiz quadrada de 3 ao quadrado. Porque 3 vezes 3 é 9, mas pode ser escrito também 3 ao quadrado. Tá? E aqui, ó, raiz quadrada de 3 ao quadrado, aquela propriedade de radical que diz quando o índice da raiz é igual ao expoente do radicando, o resultado é o próprio radicando. Então está aí o 3. Ó.
a gente fica com raiz quadrada de 3 sobre 3. Se nós formos para a calculadora buscarmos a raiz quadrada de 3, que já sabemos que é aproximadamente 1,732, e nós dividirmos esse resultado por 3, nós vamos obter um resultado aproximadamente igual a 0,577. Opa, mas esse resultado aqui, ó, é o mesmo daquela maneira que nós resolvemos, né, a mesma expressão anteriormente. Então, se os resultados são iguais, a gente pode dizer que essas expressões aqui elas são equivalentes. 1 sobre raiz quadrada de 3 é equivalente a raiz quadrada de 3 sobre 3. E você percebe que na primeira expressão o denominador é irracional, mas na segunda não, o denominador é um número racional. Tá? Ok, então há uma transformação em que o denominador se torna um número racional, damos o nome de racionalização de denominadores. Ou seja, a gente pegou essa fração que tinha o denominador um número irracional e nós racionalizamos esse denominador. Ou seja, nós transformamos o denominador irracional em um denominador racional. Seguindo, adiante. Racionalizar denominadores consiste em transformar uma expressão com denominador contendo números irracionais em uma expressão equivalente, ou seja, que mantém a mesma essência, com denominador contendo somente números racionais, que são mais aceitos pela matemática. Observe o primeiro caso aí, ó. O denominador contém raiz quadrada. Então, observe que aqui nessa expressão, 4 sobre raiz quadrada de 6. Perceba que o denominador é um número irracional, raiz quadrada de 6. Tá? Então, a gente vai multiplicar em cima e embaixo pela própria raiz quadrada de 6. Quando multiplicarmos 4 vezes raiz quadrada de 6, nós vamos ter 4 raiz quadrada de 6. Quando multiplicarmos raiz quadrada de 6 por ela mesma, nós vamos ter raiz quadrada de 6 ao quadrado. E esse 6 ao quadrado, né, como nós estamos extraindo a raiz quadrada, de acordo com a propriedade 1, você tem a resposta sendo só o radical, o radicando 6. E aí simplifica o numerador com o denominador tudo por 2. 4 dividido por 2 dá 2 e 6 dividido por 2 dá 3. Portanto, a expressão que era 4 sobre raiz quadrada de 6, nós racionalizamos o denominador, transformando em 2 raiz quadrada de 6 sobre 3. Então, perceba que nós transformamos o denominador num número racional. Tá? Nós podemos dizer que esse número que nós multiplicamos em cima e embaixo, tá? pelo denominador, que está aqui de marrom, ele é chamado de fator racionalizante. Ok? Portanto, se nós temos uma fração e no denominador nós temos uma raiz quadrada, o fator racionalizante dessa raiz quadrada é a própria raiz quadrada. Tudo bem? Porque quando nós multiplicamos uma raiz quadrada por ela própria, ela fica elevada ao quadrado e o quadrado anula a raiz e o número que era irracional torna-se racional. Vamos ver o segundo caso agora. No segundo caso, se o denominador apresentar uma raiz que não é quadrada, é uma outra raiz. Raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, uma outra raiz que não seja quadrada. Né? O que é que nós fazemos? Vamos lá. Observa aqui o exemplo. Né? Nós temos 7 sobre raiz quinta de 2. Tudo bem? Então, como é que a gente faz, já que o denominador aqui é um número irracional, raiz quinta de 2 é um número irracional, o que é que a gente faz para transformar esse denominador irracional em um denominador racional? Bem, o desafio aqui é o seguinte, é multiplicar essa raiz por uma outra raiz de tal maneira que ela desapareça. Tá bem? Então, observe o seguinte, gente, aí esse caso exige um pouquinho mais de atenção, de raciocínio. O desafio é tirar essa raiz quinta daqui. Então, para nós tirarmos essa raiz quinta aqui do denominador, nós temos que transformar essa raiz
radicando seja um número elevado à quinta. Perceba aqui que o nosso radicando está elevado a 1, 2 elevado a 1. Para ele se transformar em 2 elevado à quinta, nós temos que ter um 2 elevado à quarta, multiplicando por ele. Que aí nós vamos ter um 2 elevado à quinta dentro de uma raiz quinta e a raiz desaparece. Portanto, nesse caso aqui, ó, eu tenho 7 sobre raiz quinta de 2 elevado a 1, o fator racionalizante será a raiz quinta de 2 elevado à quarta. Por que raiz quinta de 2 elevado à quarta? Porque, veja bem, se eu tenho uma raiz quinta de 2 elevado a 1, e se eu multiplicar pela raiz quinta de 2 elevado à quarta, o que é que eu vou obter? Eu vou obter uma raiz quinta de 2 elevado a 1 multiplicado por 2 elevado à quarta. Okay? Ou seja, eu vou obter uma raiz quinta de 2 elevado a 4 mais 1, que é 5. E aí nós vamos poder cancelar e ficar só o 2 como resultado. Tudo bem? Então, o fator racionalizante aqui, ó, é o raiz quinta de 2 elevado à quarta. Quando multiplicarmos 7 por raiz quinta de 2 elevado à quarta, vamos obter 7 raiz quinta de 2 elevado à quarta. Quando multiplicarmos raiz quinta de 2 elevado a 1 por raiz quinta de 2 elevado à quarta, nós vamos obter raiz quinta de 2 elevado à quinta. Por quê? Produto de potência de mesma base, conserva a base, somos expoente, 4 mais o 5. E agora, tudo bem, aplica a propriedade 1, raiz quinta de 2 elevado à quinta, a raiz quinta corta com o expoente 5, sobra apenas o 2. Então, está aqui uma expressão equivalente à inicial, só que na inicial nós tínhamos um denominador irracional e no resultado final nós temos uma fração com denominador racional, que equivale praticamente à mesma coisa, né? Mesmo valor. Portanto, racionalizamos o denominador, certo? Então diz aí, neste caso, o fator racionalizante será a mesma raiz do denominador, aqui ó, raiz quinta, cujo expoente do seu radicando, somado com o expoente do radicando do denominador da fração inicial, seja igual ao índice da raiz. Então, se eu tenho aqui raiz quinta de 2 elevado a 1, o fator racionalizante vai ser a própria raiz quinta de 2 elevado a um determinado expoente que, quando somado com 1, dê 5. Né? E qual é o número que somado com 1 vai dar 5? É o 4. Tudo certo? Então, o fator racionalizante, nesse caso, é raiz quinta de 2 elevado a 4. Observe esse outro exemplo. 4 raiz sétima de 5 sobre raiz sétima de 3 a quarta. Veja bem, o problema não é o numerador, o problema é o denominador. Então, nós temos aqui no denominador uma raiz sétima de 3 elevado a quarta. O fator racionalizante, quem será? Vai ser a raiz sétima de 3 elevado a algum expoente que, somado com 4, dê 7. Então, olha só. Qual é o número que, somado com 4, vai ser igual a 7? Pô, só pode ser o 3, né? Então, se colocarmos aqui 3 mais 4, isso aqui vai dar 7. Então, o número que vai ter que somado com 4 para dar 7 é o 3. Portanto, o fator racionalizante aqui vai ser raiz sétima de 3 elevado a 3. Porque 3 somado com 4 vai dar o 7. Certo? Então, o fator racionalizante aí é raiz sétima de 3 elevado ao cubo. Quando multiplicarmos em cima por raiz sétima de 3 elevado ao cubo e embaixo por raiz sétima de 3 elevado ao cubo, nós não alteraremos a expressão anterior, porque estamos multiplicando o numerador e o denominador pelo mesmo valor. Tá? E quando multiplicarmos vai ficar 4... Aqui, ó, raiz sétima de 5 multiplicado por raiz sétima de 3 ao cubo, a gente escreve uma raiz sétima e multiplica os radicandos 5 vezes 3 ao cubo. Aqui embaixo, raiz sétima de 3 à quarta multiplicado por raiz sétima de 3 ao cubo, a gente repete a raiz sétima e multiplica os radicandos 3 à quarta vezes 3 ao cubo. Tá? Aqui em cima, ó,
Quando fizermos 3 elevado ao cubo, isso aí vai dar 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Quando multiplicarmos por 5, a gente vai obter o 135. Portanto, o numerador fica 4 raiz sétima de 135. O denominador, raiz sétima, quando multiplicarmos 3 à quarta por 3 ao cubo, produto de potência de mesma base, conserva a base e somos expoente. Quando somar 4 mais 3, vamos obter o 7. E raiz sétima de 3 à sétima, um anula o outro, fica só o 3 aqui embaixo. Ó. Portanto, nós temos aqui uma expressão equivalente à expressão inicial, só que com uma diferença significativa. Na primeira expressão, a expressão inicial, o denominador era um número irracional, raiz sétima de 3 à quarta. E aqui nós obtivemos uma expressão com o denominador racional, o 3. E são equivalentes. Tudo bem? Então, eis aí o segundo caso, né? Mais um exemplo de racionalização de denominadores, quando o denominador é uma raiz diferente de raiz quadrada. Vamos ver o terceiro caso. O terceiro caso, gente, é quando o denominador é uma adição ou uma subtração de números irracionais. Por exemplo, 9 sobre raiz quadrada de 8 mais raiz quadrada de 2. Nós temos aqui uma fração, o denominador é um número irracional, né? Na verdade é uma soma de números irracionais que vai dar também um número irracional. Então nós temos que tirar esses números irracionais daqui. Nós temos que racionalizar esses denominadores. Tá? Então o terceiro caso é esse, quando o denominador é uma soma ou uma diferença de números irracionais. O que é que a gente faz? O fator racionalizante, gente, nesse caso eu não escrevi aqui, mas o fator racionalizante vai ser o conjugado, tá? Conjugado, nós chamamos de conjugado. O que é o conjugado? Ora, o conjugado de uma adição é uma subtração, e o conjugado de uma subtração é uma adição. Então, se nós temos aí raiz quadrada de 8 somado com raiz quadrada de 2, o conjugado disso aí vai ser o raiz quadrada de 8 menos raiz quadrada de 2. Tá? Esse aí se resume o terceiro caso de racionalização de denominadores. Quando o denominador for uma adição ou uma subtração de números irracionais, a gente imediatamente multiplica pelo conjugado, porque esse vai ser o fator racionalizante. Então acompanhe aí esse primeiro exemplo. 9 sobre raiz quadrada de 8 mais raiz quadrada de 2. Nós temos uma adição de raízes aqui embaixo. Portanto, o fator racionalizante vai ser a diferença entre elas. Ó, tá? É o conjugado. Então, 8, raiz quadrada de 8 mais raiz quadrada de 2 tem como conjugado raiz quadrada de 8 menos raiz quadrada de 2. Então, eu vou multiplicar embaixo e em cima pelo mesmo valor. É o conjugado, né, de raiz de 8 mais raiz de 2, que vem ser o raiz de 8 menos raiz de 2. Quando multiplicarmos 9 por esse parênteses, nós temos aí 9 que multiplica raiz de 8 menos raiz de 2. Quando multiplicarmos raiz de 8 mais raiz de 2 por raiz de 8 menos raiz de 2, nós temos aí um produto notável, né? O produto da soma pela diferença, que eu vou colocar aqui um resumozinho só para a gente recordar. Esse aí é o terceiro caso de produto notável. É o produto da soma pela diferença, quando a gente tem uma soma multiplicado por uma diferença. Como é que a gente resolve? A gente faz o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo. Quem é o primeiro termo aqui no caso? O primeiro termo aqui é raiz de 8, o segundo termo é raiz de 2. Então vamos lá, fazer o quadrado do primeiro termo, raiz de 8 ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo, raiz de 2 ao quadrado. E esse 8 aqui, olha, como é raiz quadrada elevado ao quadrado, um anula o outro, sobra só o 8. E a mesma coisa aqui na raiz quadrada de 2, um anula o outro, quadrado anula a raiz, sobra só o 2. E aí nós vamos ficar com 8 menos 2, que é 6, ó. Certo? Em cima, 9 que multiplica raiz de 8 menos raiz de 2, embaixo 6. Só que o 9 dá para simplificar com 6. Vamos dividir tudo por
3. 9 por 3 é 3 e 6 por 3 é 2. Então o resultado final é 3 raiz quadrada de 8 menos raiz quadrada de 2 sobre o número 2. Então perceba que o denominador, que era um número irracional, nós transformamos em um número racional, que é o número 2. Olha esse outro exemplo, mais abaixo. Raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 5 sobre 3 menos raiz quadrada de 2. Então perceba que aqui embaixo nós temos uma diferença, né? É o número inteiro menos o número irracional. Então quem vai ser o fator racionalizante dessa diferença? Vai ser a soma. 3 mais raiz quadrada de 2. Então eu vou multiplicar o denominador e o numerador dessa fração pelo fator racionalizante. Aqui o fator racionalizante é o conjugado 3 mais raiz quadrada de 2, tá? Essa última questão, último exemplo, tudo bem? Então vamos lá, quando a gente multiplicar raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 5 por 3 mais raiz quadrada de 2, a gente vai multiplicar o primeiro termo pelo primeiro, raiz de 2 vezes 3 vai ficar 3 raiz de 2, aqui, raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 2 ao quadrado, raiz de 5 vezes o 3 vai dar 3 raiz de 5, nós temos aqui, e raiz de 5 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 5 vezes 2. Né? Embaixo, nós temos o produto de uma soma por uma diferença que a gente vai resolver fazendo o quadrado do primeiro termo, está aqui 3 ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo, que é raiz quadrada de 2 ao quadrado, nós temos aqui. Resolvendo lá o numerador. Né? Primeiro, esse raiz quadrada corta com quadrado, sobra só o 2, nós já colocamos aqui o 2. O 3 raiz de 2 a gente repete, o mais 3 raiz de 5 a gente repete, e o mais raiz de 5 vezes 2, se nós multiplicarmos o 5 vezes 2, vai dar mais raiz de 10. Então está aqui o mais raiz de 10. Todo mundo lá em cima arrumado. Embaixo, se fizermos 3 ao quadrado é 9, e se fizermos raiz quadrada de 2 ao quadrado, um anula o outro, sobra só o 2. Quando resolvermos 9 menos 2, isso vai dar 7. Né? Portanto, temos aqui a racionalização do denominador. Você percebe que o denominador, que era 3 menos raiz quadrada de 2, era um número totalmente irracional aqui no denominador, nós transformamos em 7, que é um número racional. Portanto, racionalizamos os denominadores aplicando o terceiro caso. Tá? Só resumindo aqui as regras. Quando o denominador é uma raiz quadrada, o fator racionalizante é a própria raiz quadrada. Vamos multiplicar o numerador e o denominador pela própria raiz quadrada. Segundo caso, quando o denominador é uma raiz que não é quadrada, raiz quarta, raiz quinta, raiz sexta, raiz cúbica, nós vamos multiplicar o numerador e o denominador pelo seu fator racionalizante, que será a mesma raiz de um radicando elevado a um expoente, que somado com o radicando anterior, com o expoente do radicando anterior, seja igual ao índice da raiz. Tá? Que aí ela vai ser cancelada. E o terceiro caso, quando nós temos no denominador uma soma ou uma diferença de números irracionais, certo? O fator racionalizante vai ser o conjugado. O conjugado da soma é uma subtração, e o conjugado da subtração é a própria adição. Bem? Então, de posse dessas informações, gente, faça aí a tarefa de aprendizagem, tudo bem? A primeira questão fala aí em racionalizar os denominadores, as raízes são quadradas, só um bisum aqui na letra C, 2 raiz quadrada de 5, o fator racionalizante é só raiz quadrada de 5, não tem o 2 ao lado, tá bem? Segunda questão, nós temos aqui 3 expressões para ser racionalizados, os denominadores. Perceba que os denominadores são raízes quadradas também, é praticamente o mesmo procedimento da primeira questão. A terceira questão nós temos aqui, ó, você já aprendeu que raiz enésima de A sobre B é raiz enésima de A sobre raiz enésima de B. Nessas condições, racionalize os denominadores de cada subtração após aplicar essa propriedade. Quarta questão, determine na forma decimal o valor de cada expressão. Está dizendo para você usar a raiz quadrada de 6, o valor 2,449, e na raiz quadrada de 10, usar o valor 3,162. Então, aplique
né, a propriedade aqui, e no final substitua as raízes pelos seus respectivos valores decimais. Quinta questão, racionalize os denominadores aqui, ó, 3 itens. Observe que essas raízes não são quadradas, então vai aplicar o segundo caso. E a sexta questão, também de racionalizar denominadores, perceba que os denominadores são adições ou subtrações, né? Então você vai usar o terceiro caso, aplicando a propriedade, multiplicando pelo conjugado. Feito isso, gente, confira as respostas aqui com a folha de respostas. Se você tiver errado alguma questão, corrija imediatamente verificando onde foi o seu erro. Tá bem? Então, muito obrigado pela atenção, pela companhia. Não esqueça de dar like e se inscrever no canal e deixar o seu comentário. O tema da próxima videoaula vai ser potência com expoente racional. Já aprendemos potência com expoente natural, potência com expoente inteiros positivos, inteiros negativos. E agora a bola da vez vai ser a potência com expoente racional, quando o expoente for um número decimal, quando o expoente for uma fração, enfim. Vamos deixar esse assunto para a próxima aula. Então, gente, estuda que a vida muda, tá? Até breve, até a próxima.